Então não há inocentes sofrendo realmente. Seriam vítimas inocentes? Os que passam por isso nada fizeram. Aqueles que com a análise feita, com a reflexão feita, veem que não têm responsabilidade atual pelo que estão passando, realmente parecem vítimas, né? Seguramente nessa vida não fizeram nada para merecerem tão triste sorte, sem possibilidade de compreensão, e que eles não puderam evitar, são impotentes para modificá-las. Aí tem uma passagem do Evangelho que ilustra muito bem isso. Em João, capítulo 9, versículo de 1 a 14, lemos: Jesus, ao passar, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe seus discípulos: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais. Mas isso se deu para que as obras de Deus nele sejam manifestas. Se não tivermos uma visão reencarnacionista nessa resposta, vamos dizer que Deus escolhe alguns dos seus filhos para sofrerem teratologias físicas, para sofrerem limitações, para mostrar o poder de Deus. E não é isso, claro que não é. Nessa passagem, nós vemos claramente uma expiação por causas anteriores, uma vez que o espírito, naquela encarnação, nada havia feito, ele nasceu cego. Então, naquela vida, ele não fez nada para ficar cego. E não seria justo que ele nascesse cego por um erro de seus pais, porque seria o inocente pagando pelo pecador. E isso já no primeiro mandamento já está definido ali que não é assim. O primeiro mandamento de Deus fala que não há inocente ali pagando pelo pecador no desenrolar do primeiro mandamento. Então, logicamente, que são causas anteriores. Quer dizer, em outra vida ele fez. Aí sim, ele reencarna com aqueles pais, ou também tendo participado daquilo que o levou a nascer cego, ou não, ou apenas espíritos nobres se oferecendo para auxiliar aquela alma no seu resgate. E aí sim ela vem para o mundo, quer dizer, nem ele nem os pais. Porque aquela personalidade naquele tempo, ali naquele momento, não tinha feito nada, ele nasceu cego. Então, por uma causa anterior, por alguma ação, por alguma escolha errada, ele teve que resgatar a sua dívida. E assim, então, ele nasceu cego. Então, a gente vê que são causas que não são atuais, mas que não isentam a criatura do seu resgate. Se somos punidos, é que fizemos o mal. E se não fizemos o mal nessa vida, é que fizemos em outra. Então, não somos, podemos ser inocentes de hoje, mas os culpados de ontem. Os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre como os decorrentes das causas atuais. Quer dizer, os motivos são os mesmos, só o tempo que difere. Alguns são atuais e outros anteriores. Mas o que motiva isso é o mau uso do livre-arbítrio, é a imprudência, é a negligência, uma série de situações que levam a alma a ter que resgatar o seu passado. Assim, as anomalias da distribuição da felicidade e da desgraça entre os homens e os maus neste mundo, entre os bons e os maus nesse mundo, se explicam pela pluralidade das existências e pelo destino da Terra como mundo expiatório que é. Então, isso é tão claro, é tão lógico, né? Nós não temos ninguém aqui sofrendo, né, sem que tenha que resgatar o seu passado. Essa anomalia é apenas aparente, porque só encaramos o problema em relação à vida presente. Mas quando pensamos na série de existências que a gente vem tendo, compreenderemos que a cada um é dado o que merece, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos. E que a justiça de Deus nunca falha. Nós podemos ludibriar daqui, mas a justiça de Deus, de forma nenhuma. As tribulações da vida, as dores e sofrimentos podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou demasiado ignorantes para fazerem uma escolha consciente, mas não livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Essas tribulações, portanto, são, ao mesmo tempo, expiações do passado que castigam, provas para o futuro que preparam a alma para um futuro melhor.
Então Deus, na sua bondade, concede aos homens a faculdade da reparação e não os condena irremediavelmente. Não existe condenação eterna. Há sempre uma oportunidade para que a alma possa se refazer. Nem todo sofrimento, porque se passa nesse mundo, é necessariamente um indício de uma determinada falta. É aqui que entra a questão da provação e da expiação. Nem toda dor, nem todo sofrimento é expiação. Pode ser apenas uma prova que a alma tenha escolhido para que ela possa provar que está mais evoluída, que já está crescida, que pode subir um degrauzinho aí na sua evolução espiritual. Então, nem sempre é uma expiação. Por isso que tem pessoas que sofrem muito e estão conformadas, estão resignadas, estão procurando melhora, mas sem nenhuma revolta. Isso demonstra um espírito mais evoluído e uma provação, e não apenas a expiação que faz a alma sofrer em ter que pagar a sua dívida aí que ficou, né? Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pela alma. A expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Os espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade enquanto não são puros. Então precisam resgatar. E não vamos achar que aquelas pessoas que estão perecendo nesses flagelos, seja aqui ou em qualquer lugar, sejam más, sejam ruins. A gente já falou sobre isso, nada a ver. Apenas chegou o tempo delas e elas têm que partir. Chegaria de qualquer forma se elas estivessem em casa, sem tempestade, sem nada, ficariam doentes ou teriam uma outra morte, dependendo do gênero que escolheram, né? Escolheram morte trágica. Ah, mas será que todo mundo tinha que pagar junto? Quem disse que está pagando junto? Apenas desencarnaram numa ação coletiva. Não significa que estejam ali, que sejam assim, almas devedoras das mesmas situações. Não, simplesmente chegou o momento. Então partem, a gente já falou isso aqui em outra época, né? Naquele domingo, que é irrelevante para a alma morrer junto, assim, num flagelo destruidor, de forma coletiva ou individualmente. Apenas terminou o tempo dessa alma que, não colocando aí em pauta a situação evolutiva da alma, para que ela tenha partido, ela é inferior, por isso que foi, nada disso. Chegou o momento dela, né? O nível evolutivo de cada alma que partiu daqui vai depender do progresso que ela já tiver feito. E mais ainda, a sua felicidade, a sua situação atual, mais ainda dependente desse nível evolutivo da alma. Então, do próprio espírito depende, por meio de resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não perder os seus resultados por causa de reclamações, sem o que deveria recomeçar. Quer dizer, aquele que se revolta diante do seu testemunho, diante do batismo de fogo, vai ter que ser batizado de novo, porque não vai valer muito, né? E diante de tudo que acontece, diante dessas coisas, as pessoas ficam numa preocupação muito grande, né? Porque houve um comentário aqui, houve um comentário ali, que Friburgo está uma bomba relógio. Não importa, nós só vamos passar o que nós tivermos que passar, se a gente não... Aliás, mesmo tendo responsabilidade, né? Mesmo tendo responsabilidade nas ações, a gente só passa o que a gente tem que passar. Ninguém sofre por nossa causa, não. Ninguém morre por nossa causa, não. Se morrer é porque está na hora de morrer. Né? Então, nós ficar nesse desespero, né, que muitas vezes se abate sobre nós, porque o medo é natural. Né? Então, estamos todos muito tensos, todo mundo preocupado, que não há mais área de segurança na cidade, não se sabe mais o que é área de risco, o que não é. Então, as pessoas realmente estão preocupadas e temerosas, e isso é ruim, porque diminui a energia das pessoas para agirem, né? Aí a gente se apega com as religiões. Por quê? O objetivo de todas elas é educar para salvar. Esse é o objetivo de todas as religiões e deveria ser assim. Deveria conseguir êxito, né? Todas elas. Levar a criatura
a atingir uma lucidez espiritual capaz de entender, entre tantas outras coisas, duas fundamentais. Vocês já ouviram tudo isso que a gente está falando aqui, porque em outras ocasiões já trouxemos. Mas é o momento em que nós estamos precisando de ouvir isso aqui de novo, né? Então, entre tantas outras coisas que as religiões devem ensinar, duas são fundamentais. A existência de uma inteligência suprema, a qual estamos submetidos e que coordena todos os acontecimentos do universo. Podemos constatar isso aí. Vimos a nossa impotência diante da força do fenômeno e a eficácia com que a natureza age em cada um de nós. Também podemos observar isso, né? Com esse entendimento, o que acontece? Sabendo que existe uma inteligência suprema, a qual estamos submetidos, então a gente não pode fazer muito. Essa inteligência coordena o universo e é eficaz, né, no tratamento conosco, nos cuidados conosco. Podemos, então, perder esse medo horroroso que a gente vive, que nos trava a ação, para caminhar pacífico e sereno no cotidiano, percebendo que está constantemente ganhando recursos da vida maior, mesmo quando se atravessa os transtornos da existência. Isso é o objetivo das religiões, levar essa convicção aos seus crentes, né, aqueles que abraçam a filosofia que está sendo ensinada. Cientificamente, nós temos comprovações da existência dessa inteligência superior. Eu já trouxe esse texto integral para cá e hoje a gente tirou só alguns fragmentos, que são provas científicas da ação dessa inteligência e da manutenção desse universo inteiro por essa inteligência. O cosmologista britânico Paul Davies, John Wheeler, nome dos mais famosos no campo da física, estão aí atuando, morreram não. Paul Dirac, prêmio Nobel de Física, todos eles com maior interesse em estudar esse universo. E quem criou e quem mantém, se é que há um mantenedor? John Wheeler chega quase a ser teológico quando ele afirma que os princípios da mecânica exigem que o cosmo crie uma observação participante. Segundo essa teoria, sem seres conscientes, o universo tal como é entendido pela física seria impossível. Ele não está provando a existência de uma divindade, mas está provando uma entidade mantenedora. Está provando uma inteligência que mantém esse universo. Isso ele está.